Bom dia, pessoal, tudo bem? Você manda bem na língua portuguesa? Manda bem? Vamos ver agora. Olha a frase. É difícil para mim, ou eu, ou me, fazer exercícios físicos em casa está causando... Vocês não têm noção. Se eu disser que a frase é difícil para mim fazer exercícios físicos em casa, essa é correta. Aí você fala, não, você ficou louco de vez. Todo mundo mandou mensagem para mim, inclusive meu irmão Evandro falou assim, não, acho que nem alguns professores de português sabem disso. Talvez algumas não sabem. Mas uma professora boa de língua portuguesa vai confirmar isso. E eu não estou aqui arriscando, eu sei do que estou dizendo porque eu sigo uma professora de português. Finalmente achei uma na internet que vale a pena, porque eu já tenho conhecimento para decidir quem eu sigo, né? Então ela é espetacular, é jovem, mas ela é o cara na língua portuguesa. E eu tenho livro do Pascoal, então eu sei o que estou dizendo. Gente, lembra que eu falei? Se você não achar o sujeito, você vai sempre errar, porque essa história de mim não faz nada, nós sabemos que mim não faz nada, isto é, mim não pode ser o sujeito de um verbo, mas o que as pessoas não sabem, eu estava explicando para meu irmão Vandinho agora, é que, gente, o sujeito não é só João ou Maria, ou eles ou elas. Você pode usar um verbo como sujeito na língua inglesa é igual. Quando eu falo na língua inglesa com meus alunos, loving is good, amar é bom, qual é o sujeito? É amar. E eles ficavam assim, é sério, mas amar não é verbo? Primeiro tem que achar o sujeito da oração. Então vamos voltar à frase. É mim, tá? A resposta é mim. Todo mundo colocou eu. Falou assim, agora que eu coloco eu, você fala que é mim. Se todo mundo fala que mim não faz nada. Já chegou lá. Segundo a professora que eu sigo, depois vou dar o nome dela que eu não tenho agora, não lembro ela, não lembro agora. Ela diz assim, o que os professores de língua portuguesa não dizem ou não disseram para vocês, que é assim... Claro que mim não faz nada. Só que eles não disseram que o pronome oblíquo, mim, pode estar antes de um verbo, desde que esse pronome não faça papel de sujeito. Por exemplo, se eu falar assim, ela deu a lição de casa para mim fazer. Isso está errado. O fazer é o verbo, então tem que ser para eu fazer. Só que na frase que nós estamos falando, o fazer aí não é o verbo da oração. Vamos chegar lá. É difícil... para mim, fazer exercícios físicos em casa. O que nós temos que fazer agora? A primeira coisa é descobrir qual o sujeito da oração. Então a pergunta é, quem faz o quê? Ou o que é o quê? Então nesse caso, o que é difícil para mim? Fazer exercícios físicos. Opa, chama o sujeito. Aí você fala, fazer exercícios físicos é o sujeito? É o sujeito dessa oração. E o verbo é o verbo ser estar. É o verbo. Fazer, então a frase, gente, está invertida. Olha, fazer exercícios físicos em casa é difícil para mim. Não tá certo? Tá certo. Posso invertir. Para mim, é difícil para mim fazer exercícios físicos em casa. Então o fazer aí não é o verbo da oração. Se o verbo da oração fosse fazer, não poderia colocar o mim. Tinha que ser eu. Ficou claro agora? Outro exemplo. Aqui onde eu trabalho, tem vários cães e já morreram 2. Um por velhice e o outro por uma doença, coitadinha da Pretinha, que eu sinto falta dela até hoje. Eu enterrei ela aqui no quintal e choro até hoje. E eu lembro muito bem, no dia que eu enterrei essa cachorra, eu falei para um dos filhos. Não é fácil para mim ver esse tipo de situação. E ele olhou assim para mim, tipo assim, não é eu? Eu já dizia essa frase muito tempo antes de seguir essa professora de inglês. Isso já estava na minha cabeça. Eu sempre usava esse tipo de frase. Não é fácil para mim ver esse tipo de situação. Aí muita gente pode falar, não é fácil para eu. Não. Por quê? O que não é fácil para mim? Ver esse tipo de situação. Então, ver esse tipo de situação é o sujeito. E o verbo é o é. Então, o mesmo caso. É difícil para mim ver esse tipo de situação. Então, a frase está invertida. Ver esse tipo de situação não é fácil para mim. Viu? Essa Vandinho falou, pode colocar em qualquer exame que ninguém acerta. Porque tá todo mundo com a história de mim não faz nada. E ele vai ver lá o fazer e pensa que é o verbo da oração. Tome cuidado, tome cuidado.
Por exemplo, outro exemplo. Viver e divertir são coisas difíceis de compartilhar, de conciliar. Aí, o que você tem que fazer primeiro? Qual o sujeito? Gente, se você achar o sujeito, você descobre erros de concordância, erros de pronomes. Se não achar o sujeito, você já começa errado. Então, vamos lá. De novo a frase. Viver e divertir são coisas difíceis de se conciliar. A pergunta é, o que é difícil de se conciliar? Viver e divertir. Epa, Wilson, então viver e divertir é o sujeito? É. Nossa, o pessoal está impressionado com isso. Isso eu aprendi com o Pasquale, não aprendi na escola. É sério. Tudo que eu sei de língua portuguesa, posso dizer para você que eu aprendi com o Pasquale, porque ele é bom. Bate na ferida. A gente fica a vida inteira no colegial e não aprende nada. Bom, então, viver e divertir são coisas difíceis de se compartilhar. O verbo é o é. E o viver e divertir é o sujeito dessa oração. Maravilha, né, gente? Ficou claro aqui? Deixa a dica que eu ia dar hoje para o próximo, porque aqui eu concluí com essa frase que foi espetacular. E isso vocês podem fazer com os amigos de vocês, ninguém vai acertar. Por exemplo, pode deixar essa frase aí, ó. Manda para os seus amigos, ó. Não é fácil para mim aprender inglês. Aí você tira o mim, põe um espaço, por exemplo, não é fácil para, espaço, aprender inglês. Todo mundo vai colocar eu. Porque ele acha que aprender aí é verbo. Não, não. O que não é fácil para mim? Aprender inglês. Então, aprender inglês é o sujeito e o verbo é o é. Portanto, é mim e não eu. Lança um desafio. Faça com um amigo de vocês. Se gostaram, deixa um comentário aí ou manda para mim pelo WhatsApp. Até a próxima dica amanhã, se Deus quiser. E já acabou o capítulo 54, que eu disse que era o final, com considerações finais, mas estão pedindo para eu gravar mais. Então, vai ter continuidade da história de Wilson. Coisas que eu deixei lá para trás, inclusive na Bahia, ou até mesmo no Brasil, e muitas de Portugal que eu não contei, porque eu achei que ia ficar muito longo, e na verdade as pessoas não querem que eu pare de contar histórias. Deixe seus comentários que vocês concordam também, se querem ouvir mais. Se quer ouvir mais, eu conto. Grande abraço, fica com Deus, e vamos aprender vamos lapidar a língua portuguesa, que é maravilhosa, gente. Fica com Deus.